falar agora com Brasília. Vou direto para Brasília. Lá está Délio Rocha com informações a respeito da pesquisa para a corrida presidencial de 2018. Ao vivo, direto da capital federal, Délio Rocha. Muito boa tarde, Délio. Esses números são reveladores no que diz respeito ao favoritismo, pelo menos, do candidato petista Luiz Inácio Lula da Silva. Délio Rocha. Gelson Jordani, boa tarde para você e boa tarde a todos que nos acompanham pelo Jornal do Piauí. Esse levantamento da Folha de São Paulo mostra que o ex-presidente Lula ainda não tem um adversário forte e revela que o deputado Jair Bolsonaro se isola na segunda posição. O levantamento do Datafolha também deixa patente que nenhum candidato de centro ainda deslanchou nas intenções de voto, mesmo com nomes conhecidos e experientes como o do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, e do ex-ministro Ciro Gomes. Esse levantamento foi feito nos dias 29 e 30 de novembro, foi feito ouvindo quase 3 mil pessoas em 192 cidades de todos os estados do país. O levantamento do Datafolha testou 5 cenários de segundo turno e 9 cenários de primeiro turno. Em relação às situações de primeiro turno, eu queria destacar 3 cenários que são os mais prováveis ou que reúnem os nomes mais bem posicionados na pesquisa. Vamos então aos números do Datafolha. No primeiro cenário, o ex-presidente Lula lidera com 34% das intenções de voto. O deputado Jair Bolsonaro vem em segundo com 17%, a ex-ministra Marina Silva é a terceira com 9%, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, aparece em seguida com 6%, no empate técnico com o ex-ministro Ciro Gomes, que tem 5%. Depois vem o senador Álvaro Dias com 3% e na sequência aparecem empatados com 1% a deputada Manuela Dávila, o presidente Michel Temer, o ministro da Fazenda Henrique Meirelles e o economista Paulo Rabelo de Castro. Branco, nulo, nenhum somam 12%, não sabe, não opinou 2%. No segundo cenário, sem Marina Silva e com o ex-ministro do STF Joaquim Barbosa, Lula lidera com 37% das intenções de voto. Bolsonaro se mantém em segundo com 18%, Geraldo Alckmin é o terceiro com 8% e empate técnico com Ciro Gomes, que tem 7%, e com Joaquim Barbosa, que tem 6%. Álvaro Dias aparece logo atrás com 4% e na sequência 3 nomes empatados com 1%. Manuela Dávila, Guilherme Boulos e Paulo Rabelo de Castro. Branco, nulo, nenhum, somam 14%. Não sabe, não opinou, 3%. No terceiro cenário, sem Lula e com Marina, a liderança de Bolsonaro com 21%. Marina vem em segundo com 16%, Ciro Gomes em terceiro com 12% e Geraldo Alckmin em quarto com 9%. Na sequência aparecem Álvaro Dias com 5%, o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, com 3%, assim como Manuela Dávila também com 3%. Depois, outros nomes empatados com 1%. Paulo Rabelo de Castro, Guilherme Boulos e o banqueiro João Amoedo. Branco, nulo, nenhum somam 25%, não sabe, não opinou 3%. Já nas simulações de segundo turno, Lula ganha em todos os cenários com ampla vantagem. No duelo com Bolsonaro, a vitória do ex-presidente é de 51% a 33%. No confronto com Marina Silva, o petista tem 48% contra 35% da ex-ministra. E na disputa com Alckmin, Lula aparece com 52%, enquanto o tucano tem 30%. E a pesquisa Datafolha registra empate técnico num segundo turno entre Geraldo Alckmin e Ciro Gomes. 35% para o tucano e 33% para o ex-ministro. Num segundo turno entre Marina e Bolsonaro, a ex-ministra vence por 46% a 32% do deputado. Olha, Joelson, por mais que o presidente Lula esteja com a imagem desgastada, com a alta rejeição, fica patente aí que ele é muito forte e que é o único que supera os 50% de intenção de voto. E a menor diferença dele para um segundo lugar, de 13%, é registrada na disputa com Marina Silva. No caso da disputa ser com Bolsonaro,
essa diferença passa para 18% e a diferença é ainda maior no confronto com o governador Geraldo Alckmin, que é uma diferença de 22%. Esse bom desempenho do ex-presidente Lula nas pesquisas está fazendo com que alguns partidos da base governista estudem a possibilidade de se aliar ao petista. Esse é o caso do PR, que estuda até uma aliança em nível nacional. Isso mostra que o bom desempenho nas pesquisas, às vezes, é até mais forte do que as convergências e divergências ideológicas. Joelson. Délio Rocha, a Câmara dos Deputados, Brasília toda preocupada, reunindo-se os líderes do governo para discutir reforma da Previdência. Mas ao que parece, Délio, antes de tratar da reforma, a Câmara vai ter que debater alguns assuntos polêmicos. Inclusive o aborto, parece que vai entrar em pauta, hein, Délio? Isso mesmo, Joelson. Olha, essa semana o aborto ele vai estar aqui no centro das atenções em uma comissão especial da Câmara. Isso porque tem uma proposta que prevê que a garantia do direito à vida começa já ali começa em um outro momento, e isso pode fazer com que aquelas situações em que o aborto já é aceito por lei hoje, isso seja proibido. O aborto, vale lembrar que ele é permitido hoje nos casos em que o feto não tem cérebro, no caso de estupro e no caso em que a gravidez oferece risco à vida da mãe. Só que essa proposta prevê que a vida, agora garantir a vida, começa na concepção. Então, caso isso seja aprovado, o aborto, a prática do aborto, ele pode ser negada nessas situações que hoje a lei permite. Já no Senado tem uma outra proposta de emenda à Constituição, que é de autoria da senadora Marta Suplicy, que prevê a inclusão no Código Civil do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Esse direito já foi garantido pelo STF, pelo Supremo Tribunal Federal, e pelo Superior Tribunal de Justiça em 2011, mas ainda não está amparado no Código Civil, não foi ainda formalizado no Código. Então, essa proposta aí pode formalizar o casamento entre pessoas do mesmo sexo, agora sim, no Código Civil. Joelson. Obrigado, Délio. Obrigado, Délio, com as informações direto de Brasília, direto da capital federal, Délio Rocha.